estamos aqui para mais um programa do Bebendo da Fonte. É uma honra estar aqui novamente com vocês, para ministrar aquilo que o Senhor Deus quer trazer para nós nessa noite, ok? Vamos orar a Deus, vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu levanto, meu Deus, um clamor ao Senhor nesta noite. Peço ao Senhor, meu Pai, que use, meu Deus, a minha vida, meu Pai, para poder transmitir, meu Deus, a Tua vontade, pois ela é perfeita e agradável. Deus, entrega para o Teu povo, através desse programa, tudo aquilo que o Teu povo necessita verdadeiramente. Deus, não entrega aquilo que o povo quer, não entrega aquilo que ele precisa, mas entrega aquilo que é profundo, aquilo que é necessário para poder transformar, meu Deus, verdadeiramente a vida, a conduta, a mentalidade dessa pessoa que vai receber este programa. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos transforma, nos molda, nos adverte com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós estamos terminando. Eu espero que hoje seja o último episódio do assunto liderança, tá bom? Nós falamos temas aqui importantíssimos que vão auxiliar você na construção de um alicerce, tá? Pergunte a Deus, meu irmão, o que Deus quer construir dentro de você? Qual vida cristã, qual relacionamento que Ele espera de nós? Amém? Pode ter certeza que Deus não faz uma obra grande através de pessoas sem os princípios. Amém? O nosso programa ele tem o intuito de trazer para você princípios, valores cristãos, para você verdadeiramente construir uma caminhada, um relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos abordar. Nós vamos abordar hoje sobre alguns temas importantes. Amém, irmãos? Quais temas importantes, tá? Vamos trazer aqui primeiro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? Nós cristãos, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, como a verdade plena. E nela diz que pode passar céus e terra, mas a Tua palavra não passará. Amém? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmão, tantos livros e conteúdos que são temporais, ou seja, valem ou têm validade, trazem algum conteúdo que vale por um determinado tempo. Amém? Agora, a Bíblia é um livro, olha o tamanho dele, gigante, grande mesmo, né? Grande não só apenas em páginas, mas também grande em sabedoria, em conhecimento. Amém? Deus deixou para nós aqui este manual, este documento. Amém? Deus espera de nós o quê? Que possamos aprender a se relacionar com Ele, possamos conhecê-lo verdadeiramente através da verdade. Você fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, ou seja, Deus inspirou pessoas do passado, profetas, para que essa Bíblia pudesse estar aqui hoje, ser escrita, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vontade, ao direcionamento de Deus. Amém? Então, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, inspiração verbal, sagrada e imutável, ou seja, ela não muda. Amém? Nós vimos recentemente agora aí pessoas, não estou aqui para polemizar nada, nem citar nomes, mas pessoas aí conhecidas, no Brasil, pessoas famosas, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Meu irmão, misericórdia, que geração que estamos vivendo, meu irmão, que geração que estamos vivendo. Já imaginou?
Já imaginou, meu irmão? Vou abrir para você aqui, ó. Vamos ler. Livro de Apocalipse. Vamos ler o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Amém? Vou abrir aqui Apocalipse 22, bem no finalzinho mesmo da Bíblia. 22, 19, olha só, bem no finalzinho. Presta atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, Deus foi bem categórico. Ai daquele que retirar ou alterar algo nas palavras desse livro de profecia. Por quê? Ai daquele que distorcer a palavra de Deus. Amém? Pensa numa Bíblia cheia de distorções. Nós temos aí outras religiões, eu não quero confrontar nenhuma delas, tá? Algumas têm livros a mais da Bíblia, outros têm evangelhos que não são evangelhos canônicos, né? Inclusive que falam, tem uma religião que fala que Jesus vai ter casado, misericórdia, né mesmo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, amém? E vai proteger você, inclusive, dessas falácias que temos aí, tá? Conheça a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, amém? Vamos lá. Então, a palavra de Deus ela é imutável, a única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão, amém? Então vamos abrir aqui a palavra de Deus. Vou abrir aqui, fica mais fácil. 2 Timóteo, vamos abrir. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo do quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que bênção, irmão. A palavra de Deus ela é inspirada, amém? Olha o que diz lá em 2 Timóteo. A palavra de Deus ela é inspirada. Oh, glória a Deus, ó, inspirada. Deixa eu pegar na minha versão para você ver. 3:14. Essa aqui é a King James. Tu, porém, permaneceste nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. Ou seja, você sabe de quem que você tem aprendido a palavra de Deus. Sabe quem deixou verdadeiramente. E que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Irmão, ensina os teus filhos, aqui eu estou falando para os pais e para as mães, seja um líder na sua casa. De que forma? Transmita. Irmão, tem presente maior do que você transmitir para o seu filho, a sua filha, princípios, valores. Não tem presente maior. Não adianta o seu filho. Nós fizemos um seminário aqui e eu trouxe de uma forma, acho que bem sucinta e forte. Não adianta você pedir para o seu filho coisas materiais se você não ativar nele a identidade divina, ou seja, a trajetória, a direção, o direcionamento de Deus.
Não adianta você ganhar o mundo e perder sua alma. Se você tem que deixar algo de herança para os seus familiares, desde o ensinamento da palavra de Deus, porque verdadeiramente ela vai poder trazer a vida eterna. Nós não somos pessoas que estamos aqui na terra para viver 100, 120 anos e morrer, pronto, acabou. Nós vamos viver uma eternidade com Deus. Então foque na eternidade com o Senhor, inclusive ensine os teus filhos. Amém? Vamos abrir aqui também 2 Pedro 1, 20 e 21. Vamos abrir aqui. Vou pegar aqui na versão Almeida, depois vou ler na King James. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos abrir a minha aqui, 2 Pedro 1, do 20 e 21. Amém? Vamos ler. Sabendo isso, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela foi inspirada. Homens foram usados, inclusive homens são usados nos dias de hoje, tá? Mas cuidado com os falsos profetas, que a palavra de Deus também já nos alerta, pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus inspirou profetas, inspirou discípulos para que pudessem deixar esse tesouro, esse verdadeiro tesouro para nós. Amém? Então se atente, meu irmão, seja alguém, seja um líder, verdadeiro líder, uma liderança. Ele é pautada em princípios. Amém? Ele é pautada, se tiver uma situação que você tem que decidir, depende de você. Você tem sabedoria suficiente? Você sabe discernir entre o bem e o mal? Sabe discernir aquela pessoa que está falando pelo Espírito Santo e aquela pessoa que está falando enganosamente? Amém, meu irmão? Então peça a Deus sabedoria, peça ao Espírito Santo de Deus discernimento, que eu tenho certeza que Deus vai entregar para a sua vida. 1 Pedro 1,25 diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi evangelizada, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, aquele que é líder, ele tem consciência que a Bíblia é uma palavra, é um livro que contém palavras atemporais, ou seja, vão servir para a vida toda. Meu irmão, quantos 1000 anos atrás que a Bíblia foi escrita, inspirada? E por que o livro até hoje? Meu irmão, eu não conheço um outro livro que tenha tanto tempo e que seja tão atual quanto a Bíblia. E vai continuar sendo atual, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, independente do tempo ou da circunstância. Amém? Então, o líder, ele tem a Bíblia como a palavra de Deus, ele tem a certeza, ele confia na Escritura, ele segue a Escritura. Amém? Agora vamos falar sobre Deus Pai. É o único Deus vivo e verdadeiro, é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável, é o onipotente, onisciente e onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Em sua triunidade, o Deus eterno se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3 pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis 1:1. Tá? Esses dias
dias para trás aí eu trouxe isso também, né? Mas trouxe um dos cultos, Gênesis 1. Vamos ver. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção. No princípio, Deus, quem? Deus Pai, criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quem estava lá no princípio? Deus Pai, o Espírito Santo. E quem mais que estava lá? Gênesis 1 aqui não relata para a gente, né? E viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Amém? Aqui Deus está falando no princípio. Então aqui em Gênesis menciona Deus e o Espírito Santo de Deus. Mas havia mais alguém lá. Vamos ver? Vamos abrir o livro de João para mostrar para vocês. Enquanto isso eu vou abrir aqui também, ó, Gênesis 1, 26, que ele está mencionando aqui, para trazer para vocês, tá? Vou abrir aqui no computador e vou abrir aqui o livro de João, o Evangelho de João, para você compreender, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João, depois de Lucas, tá? João, vou deixar aqui aberto, já está aqui. Gênesis 1, 26 diz assim: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos, então Deus não estava só, Deus falou, façamos no plural, um homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Amém? Então a primeira coisa que eu quero trazer para você, a Trindade, ela está na Bíblia. E desde Gênesis 1, vamos ver? Vou ler para vocês aqui João, tá? Aqui no estudo não tem não, mas eu vou ler para vocês, ó. Aleluia, aleluia. Vamos ler? Vamos pegar só o Gênesis. Gênesis 1, 26, então ele disse, né? O que ele disse? Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine, meu irmão, isso aqui é importantíssimo, isso aqui faz parte da identidade divina do ser humano, amém? Vou trazer a Trindade primeiro, depois nós vamos voltar em Gênesis 1, 26. João 1, 14, você pode... Medita depois no texto todo, tá? Eu vou ler do 1 até o 14 aí pra gente. Vou tirar até o óculos, vou ler para você compreender. Então nós lemos Gênesis 1, Deus criou o céu e a terra e o Espírito Santo de Deus estava lá, pairando sobre as águas. João 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ó, mais uma aparecendo aí. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era luz, mas foi enviado para o testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a eles deu o poder de se tornar os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome,
os quais nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, e completamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Até aqui tá bom. Então, quem estava com Deus lá no princípio, o verbo, algumas versões dizem o verbo, a palavra, se tornou carne depois, ou seja, Jesus Cristo, que era o verbo, estava com Deus. Então estava Deus, o Espírito Santo parando sobre a face das águas, e o verbo, haja luz, houve luz, haja firmamento, haja. Então o verbo estava lá no início, as coisas foram feitas, nós lemos aqui por intermédio dele. Amém, meu irmão? Então você tem que compreender que a Trindade está em todo momento na Bíblia. A Trindade, ela é divina, tá? Não caia em falácias que apenas Deus é único, mas Deus, ele é um ser trino ou triuno. Amém? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vou trazer para vocês a semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um homem, ele é uma alma que tem um fôlego de vida que é dado por Deus. Deus soprou nas narinas de Adão, e ele contém um corpo. Amém? Jesus Cristo se tornou carne. O Espírito que Deus soprou, que é o Espírito da vida nas narinas, e o Espírito Santo de Deus. Nós somos um ser trino. Também façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém? Por que as coisas foram feitas através do verbo da palavra? Porque a palavra materializou. Por que Jesus veio e se tornou carne e materializou? A palavra materializou as coisas. Amém, meu irmão? Então, voltando lá em Gênesis 1, diz assim: e Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Meu irmão, é chamado de Deus que você domine a terra. Você é imagem e semelhança do Criador. Domine, meu irmão. Vá para cima, meu irmão. Peça a Deus sabedoria, conhecimento, discernimento. Amém? Não deixe, meu irmão, não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Verso 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, ou seja, governem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Amém, meu irmão? Então você foi chamado, feito de forma especial, escolhido para você governar, para você dominar. Amém? Olha que bênção. Um líder sabe disso, tá? Sem ele, maior para Deus é aquele que serve. Sem ele, achar que é mais do que os outros. Amém, meus irmãos? Cuidado. Jesus Cristo. Então, o verdadeiro líder, ele sabe quem é Jesus, ele conhece. Se fez homem, gerado pelo Espírito Santo, nascido de forma virginal, morrendo na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus de forma vitoriosa e está sentado à destra de Deus. É o nosso advogado, nosso Senhor, o nosso Salvador. Vamos ler Apocalipse 1, verso 8. Vamos lá, Apocalipse 1, verso 8. Apocalipse 1. Depois você medita aí. Amém, meu irmão? Se você acha que seja necessário, medita em todo o texto. Apocalipse 1, verso 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Amém? Olha que bênção. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele era e há de vir. Amém? Ele é presente, era passado e há de vir futuro. Amém? Então Deus é atemporal. Deus não tem a limitação nossa do tempo. Ele apenas é. Amém, meu irmão? Deus não foi, Deus não vai ser, Deus é. Reflete nisso depois. Deus foi, Deus vai ser, não, Deus é. Ele é eternamente, é. O tempo não limita ele, igual o tempo nos limita. O tempo nos limita terrenamente, não espiritualmente, mas o tempo não limita Deus. A palavra de Deus mesmo fala que para Deus um dia é como 1000 anos. Amém? Então Deus não tem essa limitação. Deus é atemporal. Apocalipse 22, 12 e 13, vamos meditar. 22, 12 e 13. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam entrar nos portões da cidade. Amém? Irmão, a árvore da vida aqui, o que é a árvore da vida? Lembra lá em Gênesis 1, que o homem comeu do fruto e ele se tornou mortal. O homem comeu do fruto e se tornou mortal. Então aqui Deus nos promete uma árvore da vida, ou seja, uma árvore que a gente vai se deleitar e não vai ter mais morte. Nós vamos morar e viver com Ele eternamente. A árvore da vida é o que Adão e Eva perderam lá no Éden. Deus está prometendo que vai dar para aquele que verdadeiramente permanecer na presença dele, a árvore da vida. Amém, meus irmãos? Então, permaneçam firmes no Senhor, pedindo perdão pelos pecados, pelas ofensas, usando o preço pago na cruz, que é o sangue de Jesus. Amém? Vamos ler mais uma aqui. Vamos ler aqui Romanos 8, 34. Vou pegar aqui para ficar mais rápido. Romanos 8, 34 diz assim: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, quem vai condenar a gente, se Jesus Cristo já se fez condenação por nós? Amém? Então, cuidado. O inimigo, diz a palavra de Deus, que ele é o acusador, mas quem é o nosso advogado? Quem que está intercedendo ao lado de Deus, que é o juiz, por nós? Amém? Nós temos que ter Jesus Cristo como nosso advogado, usar o que Jesus Cristo já nos entregou na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele disse que está consumado. Quando ele disse que está consumado, a palavra dele se tornou um documento de herança, que eu sempre falo, testamento. Amém? Que é para ser utilizado até em defesa do povo. Então, você tem que conhecer a verdade, conhecer Jesus Cristo através da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. O Espírito Santo derramado sobre os cristãos, estando desde a criação, habita naqueles que obedecem. Estava sobre Jesus em sua trajetória terrena e concede aos seus servos, ainda hoje, para edificação, exortação e consolo da igreja, dons espirituais. É o nosso ajudador, consolador e intercessor junto a Jesus Cristo. A evidência da sua presença na vida do cristão são os frutos por este produzido,
Amém? Então presta atenção, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, aqui ele vai dar vários versículos, eu não vou abrir todos não, tá? Mas o Espírito Santo de Deus, ele concede dons do Espírito. Dons do Espírito, vamos abrir os dons do Espírito para a gente explicar. Dons do Espírito, está lá em Coríntios, diz assim, ó, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Todos os dons têm a mesma finalidade, edificar o corpo de Cristo, a igreja, tá? Dom do Espírito Santo, dom de sabedoria, dom de conhecimento, né? Tem vários tipos de dom de entendimento, compreensão, né? Dom de falar em línguas, dom de profetizar, dom de mestre, amém, meu irmão? E os frutos? Os frutos são diferentes, ó. Pensa comigo, os dons são dados para quê? Para a obra de Deus. Os dons são dados para a obra de Deus. Os dons do Espírito Santo. Amém? Para que você quer ser batizado no Espírito Santo? Para que você quer receber os dons do Espírito Santo? Para que, meu irmão? Para que você quer falar em línguas? Interpretar línguas? Para quê? Se você não está fazendo a obra de Deus, Deus não vai te entregar os dons do Espírito Santo se você não for utilizar. É a mesma coisa dele te entregar um talento e você fazer igual aquele servo da parábola do talento, ganhou um, enterrou o talento, não usou para nada, não multiplicou, ou seja, não ganhou almas, não fez a obra de Deus, não foi, não teve o id. Qual o propósito, meu irmão? Deus não vai te dar nada sem propósito. Você pode até pedir para Deus coisas sem propósito, mas Deus não vai te dar nada sem propósito. Lembra da nossa oração primeiro? Deus entrega para a gente o que a gente necessita, não apenas o que a gente quer, porque a gente não sabe pedir, diz a palavra de Deus. Amém? Então, nós temos os dons do Espírito e temos também os frutos do Espírito. Vamos pegar os frutos do Espírito, está lá em Gálatas, frutos do Espírito. Vou abrir para você aqui, ó. Frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, Espírito letra maiúscula, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só, assim, os frutos do Espírito são colhidos quando eu recebo os dons do Espírito. Os frutos do Espírito são colhidos quando eu recebo os dons do Espírito e faço a obra de Deus. Você acha que o Espírito Santo vai te dar fruto para quê, meu irmão? Para você comer, se alimentar e engordar? Não. Deus te concede os dons para você fazer a obra. E com isso Deus te entrega os frutos do Espírito. Quando você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus através dos dons, o Espírito Santo de Deus vai te dando como fruto. Você que é impaciente, você já começa a ser paciente, ter paz, alegria, longanimidade. Você se torna uma pessoa bondosa, porque você está fazendo a caridade, é a vontade de Deus. Você é fiel, é manso. Olha só. Amém? Então as pessoas, elas gostam de buscar os dons do Espírito. E hoje em dia está aquela moda das pessoas quererem falar em línguas, orar em línguas, Meu irmão, orar em línguas até demônios oram, tá? Não estou menosprezando nenhum dom espiritual, tá? Sendo utilizado da forma correta, edifica o corpo, tá? E oração em língua é para edificação própria, você com o Espírito Santo. Que é isso, pastor? Vamos trazer para o lado aqui racional. A palavra de Deus fala: se não tiver ninguém que interprete o que está sendo falado, não teve edificação nenhuma. Se a pessoa está falando em línguas e não tem nenhum intérprete para trazer para a igreja o que a pessoa está transmitindo, falando ali, não tem edificação para a igreja. Agora, Deus fala português, Deus fala inglês, Deus fala alemão, Deus fala aí, qualquer língua. Como você alcança e fala com Deus?
Será que é uma linguagem, um português, um inglês, alguma linguagem humana que limita você a falar com Deus? Claro que não. Então por que você não pode orar em línguas e falar em línguas estranhas e se comunicar com Deus? Se Deus compreende Deus sonda os corações. Não adianta você chegar também e falar com Deus só palavra bonita, seja em português, seja em inglês, seja em alemão, só palavra bonita, e não colocar o seu sentimento. Por isso que a palavra de Deus fala assim, Ele sonda os corações. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é só as palavras que vão agradar a Deus, meu irmão. Não é só as palavras, mas as palavras empregadas ou utilizadas com sentimento de amor, de fé, aí sim alcançam Deus. Aí sim, a pessoa está orando em línguas, ela está orando em línguas ali, ela para com Deus, ela está se edificando, mas ela está transmitindo o que? O sentimento. Deus está compreendendo. Às vezes a pessoa do lado pode não estar compreendendo, mas Deus está compreendendo. Deus está sondando o coração daquela pessoa, o sentimento daquela pessoa, a fé da pessoa. Amém? Então aprenda isso. Na própria palavra de Deus fala que ele confundiu as línguas lá na Torre de Babel. Amém, meus irmãos? Depois você medita. Então, nós temos os dons, né, concedidos pelo Espírito Santo, e temos os frutos. Amém? Fruto é aquilo que você colhe, não é, meu irmão? Aquilo que você come, aquilo que você saboreia. Então, tem que ter algo antes para ver um fruto. Amém? Glória a Deus. Diabo. Cremos que Satanás já desfrutou das zonas celestiais, mas caiu e arrastou 1/3 dos anjos. É o grande tentador do homem, o inimigo de Deus, o acusador dos santos, porém está destinado à derrota final, nas mãos do Filho de Deus, e a justiça eterna no inferno, lugar preparado para ele e seus anjos. Irmão, aqui é importantíssimo. Tem vários versículos aqui, eu não vou ler para não demorar mais do que o necessário, tá? Mas presta atenção. Satanás conhece muito mais de Bíblia do que eu e você. Não acredita não? Quando Jesus foi tentado, Satanás foi lá para o deserto. Ele foi tentado na palavra, não foi? Jesus Cristo usou o que para rebater ele? Resistir o diabo fugirá de nós. A espada, meu irmão, você tem que saber manusear a espada de Deus. Como é que você tem manuseado? Tem se alimentado da espada de Deus? Tem treinado verdadeiramente a guerra com a espada divina? Amém? A maior mentira que Satanás coloca ou tenta colocar na nossa vida é que nós somos eternos na terra. A pessoa vai sempre deixando para depois, vai postergando. Não aceita Jesus não, meu irmão. Não aceita não. Amanhã você vai na igreja, amanhã você vai no culto, amanhã você batiza. Posterga. Aí Deus vai ter um acidente com você, você perde sua vida. E aí, meu irmão, a decisão você toma. O que você vai viver na eternidade começa nesta vida, na vida natural. Vou repetir, o que você vai viver na eternidade, você não vai ter a plenitude da eternidade, seja para o bem ou para o mal, aqui. Mas o que você vai viver lá começa aqui. A decisão é o livre-arbítrio, a decisão é minha e sua. Agora, o livre-arbítrio não nos tira as consequências. Deus nos deu a capacidade de escolha. As consequências, elas vêm com a nossa escolha. Então, muito cuidado. O inimigo, ele tenta colocar em nós a semente da imortalidade, né? Nós vamos sempre ser pessoas naturais, físicas aqui, né? A gente faz planos, mas no reino dos céus a gente não busca. Cuidado, meu irmão, tá? E aqui fala também, Satanás, ele já foi condenado. Satanás já sabe que a sentença dele já é uma sentença sem volta. Agora, eu pergunto a você, você vai deixar Satanás levar você junto? Ele veio para roubar, matar, destruir. Você vai deixar Satanás levar sua alma junto? Ele caiu como um terço
Ele ludibriou 1/3 dos anjos que estavam no céu. 1/3. Tem noção disso? Vamos colocar 3.000 anjos. Claro que é muito mais, né? Mas ele levou 1/3, ele arrastou 1/3 e vai arrastar várias pessoas. Abre seus olhos, meu irmão. Ele já está, o julgamento dele, o destino dele já foi sacramentado. O seu ainda não. A esperança está em Cristo. Aceite Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Amém? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, formando de corpo, alma e espírito, possuindo livre-arbítrio para a sua desobediência, e pela sua desobediência foi destituído da presença de Deus, passando a morrer fisicamente e espiritualmente. Olha só, por causa da desobediência do homem, não foi pela vontade de Deus, é a desobediência do homem. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler aqui também Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu irmão, só Jesus Cristo é o caminho. Todos nós pecamos, todos somos pecadores, todos. Não há um sequer que seja digno da salvação. A salvação não é mediante obra, é mediante a graça e a misericórdia de Deus. Amém? A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas mediante a fé em Jesus Cristo. É também a reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecidos por Jesus Cristo e sobre ele edificado, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Sua unidade é de natureza espiritual e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. Vou ler alguns versículos aqui também e nós vamos encerrar, amém? Mateus 18:17 diz assim: e se eu não escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considero como um gentil publicano. Atos 5:11 diz assim: e houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Vamos pegar mais um versículo para a gente ler. 1 Timóteo 3:5. Vamos abrir 1 Timóteo 3:5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aqui ele está mandando, meu irmão, a gente ter cuidado, cuidar da casa de Deus, ter comunhão, estar em comunhão com os irmãos. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia. Vou ler mais dois e a gente vai finalizar, amém? Hebreus 12:22-24 diz assim: mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vamos ler o último agora, Apocalipse 21:2-3. Eu, João, vi a santa cidade, a Jerusalém, que Deus
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele Deus habitará, e eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que bênção, meu irmão. Amém? Vou terminar aqui agora com a salvação, a gente faz oração. Amém? Salvação é a libertação do jugo, do pecado e da morte, é o restabelecer de uma relação profunda com Deus, é concedida pela graça através da fé em Jesus Cristo, não obtida nem por meio de mérito pessoal nem por obras. Foi o que eu disse anteriormente. Amém? Então, meus irmãos, o verdadeiro líder, ele tem clareza dessas coisas, tá? Ele tem clareza dessas coisas, ele tem clareza do pecado, ele peca porque não tem como, a palavra de Deus fala, mas ele santifica, busca santidade, ele pede remissão pelos pecados em Jesus Cristo. Ele sabe a importância da ceia do Senhor, pela remissão dos pecados, fazer isso em memória de mim, até que ele volte. Ele sabe a importância do batismo, da declaração de fé diante dos homens, dos anjos caídos, das pessoas, de que ele é Deus, ele aceita Deus, ele aceita Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Amém? Ele tem a consciência da vida cristã, do dízimo, da oferta, da importância da família, da eternidade. Amém, meus irmãos? Então, um verdadeiro líder que Deus quer formar em você, ele tem que ter consciência, ele tem que crescer em todas essas áreas. Amém? Eu costumo falar para a igreja: não quebre o princípio, pois o princípio pode quebrar você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, pela Tua palavra ministrada nessa noite, nesse programa Bebendo da Fonte. Deus, sacia a sede daquele que tem sede do Senhor, sede de crescimento, sede, meu Pai, da Tua palavra, aquele que anseia voltar para o Senhor, aquele que anseia morar com o Senhor na eternidade. Deus, vai tocando a alma que precisa ser tocada, meu Deus, cura, liberta, santifica, meu Deus, abra a porta que precisa aberta, Deus, mas principalmente mantenha essa pessoa, meu Deus, mantenha essa pessoa na presença do Senhor, no caminho que é Jesus Cristo, na verdade que é a Tua palavra que Jesus Cristo carrega, e na transmissão, na concessão da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, que você tenha um dia, uma semana abençoada, tá? Aproveito para convidar você para os nossos cultos. Nós temos cultos nas terças e sextas-feiras às 19h30, tanto online, através do Instagram, do Facebook e do YouTube também. Agora a gente está começando a transmitir, tá? Nossas mídias sociais, ibpaut_união, @ibpaut_união, amém? No YouTube é ibpaut_união 5889, amém? Meus irmãos, não deixe de buscar, de adorar ao Senhor, amém? Estaremos aqui também no domingo às 19h. Aproveito para convidar você a estar participando conosco. Glória a Deus. No culto de amanhã nós temos o segundo ano da campanha, a poderosa mão de Deus, com o nosso bispo Expedito. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus possa estar na sua vida. Amém, meu irmão? Até o próximo programa Bebendo da Fonte.